Desta feita, eu quero conversar com vocês a respeito do tema Peniel, quando Deus se encontra conosco. Esse texto está baseado em Gênesis capítulo 32, dos versos 22 até o verso 28, que diz o seguinte: Durante a noite, Jacó se levantou, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos e atravessou com eles o rio Jaboque. Depois de levá-los para a outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse: Deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: Não deixarei ir enquanto não me abençoar. Qual o seu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. O homem disse: Seu nome não será mais Jacó. De agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Todos nós queremos ter a nossa vida mudada. É verdade, a nossa vida transformada. Nós queremos muitas vezes atingir um outro nível, um outro patamar, um outro status social. Talvez eu quero deixar de ser uma pessoa triste, eu quero deixar de ser uma pessoa amargurada, eu quero ser uma pessoa agora feliz. Eu quero encontrar sentido para a minha vida. Mas o fato é que nós só conseguimos encontrar esse tal sentido, essa tal felicidade, quando de fato nós temos um encontro real e verdadeiro com Deus. Jacó, ele já conhecia Deus de ouvir falar. Ele já conhecia Deus de seus antepassados. Ele já conhecia todas as histórias de Abraão, seu avô, as histórias de Isaac, seu pai. E ele já sabia quem Deus era, o que Deus exigia de uma pessoa para viver em santidade, quais que eram os planos de Deus. Jacó sabia de tudo isso. Mas uma coisa é saber de ouvir falar. Outra coisa bem diferente é saber porque conhece. Você pode conhecer alguém, você conhece, por exemplo, o presidente Lula. Você conhece, você sabe quem é o Lula? Eu sei quem é o Lula, é o presidente, é um cara já idoso e tal, você conhece ele. Mas você não conhece o Lula como a Janja conhece o Lula, porque ela conhece de estar em contato com ele. E Jacó ele precisava de um contato real com Deus para que a vida dele fosse mudada. Jacó foi um homem que ele andou em muitos conflitos durante a sua vida. Ele teve conflito com o seu pai, porque mentiu para o seu pai. Ele teve conflito com o seu irmão, porque roubou a primogenitura do seu irmão. E ele teve conflito com Labão, porque saiu fugido da casa de Labão. Jacó era um homem de muitos conflitos. E ele precisava de fato ter o último conflito, o ultimato dele. Ele precisava, na verdade, ser confrontado agora pelo próprio Deus. O texto começa dizendo no versículo 22 que durante a noite Jacó se levantou, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos e atravessou com eles o rio Jaboque. Isso nos mostra que Jacó ele era uma pessoa muito bem abençoada no seu seio familiar. Jacó ele era próspero. Muita gente diz assim, eu sou rico daquilo que o dinheiro não pode comprar. E isso era verdade na vida de Jacó. Jacó ele tinha já aqui muitos filhos, muitas esposas. Ele poderia já dizer que ele era um cara que teria uma descendência muito numerosa, porque Deus o abençoou com filhos. Inclusive, Deus o abençoou com filhos da mulher que ele amava, que era Raquel. Então Jacó era uma pessoa muito bem abençoada no seu seio familiar. E talvez você seja uma pessoa também que você se considere uma pessoa abençoada. Não me falta nada na minha família. Eu não tenho problema com meu esposo, eu não tenho problema com meus filhos, eu não tenho problema com os meus netos, está tudo perfeito. Mas ainda assim eu sinto um vazio dentro de mim. Ainda assim eu tenho a sensação de que algo não me completa. Talvez esse algo que te falte, talvez não, certamente esse algo que te falte é um encontro pessoal e íntimo com o próprio Deus. Jacó, ele era um cara muito bem abençoado familiarmente, mas mesmo assim,
ele precisava ainda ter um Peniel, ver Deus face a face, ter um encontro com Deus, um encontro íntimo e um encontro pessoal com o próprio Deus, porque só ter famílias não supre. Há um ditado que diz que todo homem tem um buraco enorme no coração, que só é preenchido com Deus, com o próprio Deus. Mas o texto segue no versículo 23, que diz assim: depois de levá-los para outra margem, fez passar todos os seus bens. Então Jacó, ele não era só um cara próspero no seu seio familiar, com seu filho, com seus filhos, melhor dizendo, com suas esposas, mas ele era uma pessoa próspera financeiramente falando. O que é que mais uma pessoa poderia querer? Tem uma família bem-sucedida, tem um emprego dos sonhos, tem a grana que precisa para se manter durante toda a vida e talvez até deixar para os seus netos e bisnetos, que não vai fazer falta. O que é que mais uma pessoa pode desejar na sua vida? Talvez você esteja se identificando. Ou se você não é uma pessoa rica, você pode pensar assim: talvez o vazio do meu coração, embora eu tenha uma família abençoada, mas talvez se eu ficar rico, talvez se eu tiver um emprego melhor, talvez se eu for bem mais sucedido nas questões financeiras, talvez sim esse buraco ele possa ser preenchido. Mas eu quero dizer para você que Jacó, ele era uma pessoa extremamente bem-sucedida financeiramente falando. O texto nos mostra que ele passou todos os seus bens para o outro lado do rio. Jacó aqui já era uma pessoa muito rica, dono de rebanhos e rebanhos. Mas mesmo assim, Jacó precisava ter o Peniel da vida dele, um encontro verdadeiro e íntimo com Deus. O versículo 24 vai dizer: com isso, depois de ter passado os seus parentes e os seus bens para o outro lado do rio, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Às vezes o nosso encontro com Deus, ele precisa acontecer quando nós nos afastemos das nossas distrações. Nesse momento Jacó estava sozinho. Ele havia se desprendido dos problemas com a sua família, havia se desprendido dos pensamentos sobre os seus bens, sobre o seu patrimônio, sobre tudo aquilo que ele possuía, e ele então nesse momento ele se vê só, ele encontra-se só, livre de toda e qualquer distração, e nesse momento Deus tem um encontro com ele. O que é que tem te distraído da presença do Senhor? O que é que tem te feito olhar para algo que não seja o Senhor com mais atenção do que o que você deveria estar olhando para Deus? Será que algo te prende? Será que algo te rouba o momento de comunhão com Deus? Será que é o tempo que você dedica às suas redes sociais que acaba te fazendo não ter mais tanto tempo assim para o Senhor? Será que é o tempo que você dedica para o seu trabalho que acaba fazendo com que você não tenha mais tempo para o Senhor? Será que é o tempo que você dedica à sua família, com lazeres e mais lazeres, e que é bênção, mas quando te rouba o tempo que é do Senhor, acaba sendo prejudicial para a tua vida financeira? Será que é isso? Quais são as suas distrações? Mas o versículo 24 segue e diz que o homem veio e lutou com ele, lutou com Jacó até o amanhecer. Isso aqui pode ser um anjo ou pode ser uma teofania, que seria uma aparição real do próprio Deus. E aquele homem, ele luta com Jacó, ele confronta Jacó. E às vezes nós precisamos ser confrontados em algumas questões da nossa vida. Lá, Jacó, ele era um homem que vinha de muita luta, brigou com muita gente. E aquele anjo, ele aparece, o próprio Deus talvez aparece para Jacó e começa a confrontá-lo também. Jacó então ele passa a não somente ser uma pessoa que luta constantemente com homens, mas luta agora com o próprio Deus. E Deus te confronta nesse vídeo, Deus te confronta a mudanças, Deus te confronta a olhar para dentro de si nesse momento e a julgar aquilo que você está fazendo, se você tem realmente sido uma pessoa que precisa ter de fato um encontro com esse Deus.
se você é uma pessoa que você tem dedicado exclusividade e prioridade para esse Deus que quer ter um encontro com você, que quer ter um Peniel com você. E Jacó, ele luta com aquele homem. O versículo 25 vai dizer que quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O texto não está aqui dizendo que Deus tentou vencer Jacó, mas Jacó, ele era muito bom e não se deixou vencer, pelo contrário, ele venceu o próprio Deus. O texto está enfatizando que Jacó, ele persistiu, ele insistiu naquilo que ele queria. Ele não largou aquele anjo, ele não largou o próprio Deus, ele abraçou a oportunidade. Ele aproveitou o momento. Era o que ele precisava de um encontro com o Senhor. E Jacó, ele não desistiu, ele perseverou. Quando aquele homem viu que ele não poderia vencer Jacó, que Jacó perseverava, que Jacó não o soltava, esse homem, ele marca a vida de Jacó para sempre. Ele toca no quadril de Jacó, desloca o quadril de Jacó, e a partir daquele momento Jacó fica manco. E esse é um sinal. Ele coloca um sinal em Jacó e diz: Jacó, você não é autossuficiente. Você lutou com homens, você venceu, você perseverou. Você perseverou com Deus, mas tudo o que aconteceu na sua vida foi porque o próprio Deus, foi porque eu quis. E Jacó, ele passa a ser marcado. Aquele homem que do nada conseguiu ter rebanhos e rebanhos e do nada construiu uma família maravilhosa, ele agora era um aleijado, dependente do próprio Deus. Deus coloca uma marca em Jacó como que dizendo: você é pó, você é cinza, você depende de Deus. O homem falou: deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: não o deixarei ir enquanto não me abençoar. É o que diz o versículo 26. Só que nós já falamos que Jacó, ele era um homem muito abençoado. Jacó já era alguém extremamente próspero, financeiramente e no seu seio familiar. Mas Jacó, ele entende que a verdadeira bênção não é ter bens materiais. A verdadeira bênção não é ter bens financeiros, não é ter uma família grande. A verdadeira bênção é um encontro com Cristo, é um encontro com Deus, é ter sua vida transformada, é ter o seu quadril deslocado, é ter um Peniel. Jacó entendia que nada daquilo fazia sentido se Deus não o abençoasse de uma forma verdadeira, com uma mudança de vida, com uma mudança de identidade. Jacó, ele não queria ser mais quem ele era. Jacó, ele não encontrava mais sentido nas suas lutas humanas. Ele agora queria ser mudado, ele queria ser uma nova pessoa. Ele queria, de fato, ter um relacionamento transformado com Deus. Não ter um relacionamento com Deus de ouvir falar: que o Senhor foi o Deus do meu avô, o Senhor foi o Deus do meu pai. Não, Jacó, ele queria que Deus fosse o Deus dele também, sendo o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. No versículo 27, Deus pergunta, o homem pergunta: qual o seu nome? Jacó, respondeu ele. Jacó, ele não precisou ser mais fingido. Jacó significa enganador, trapaceador, mas nesse momento ele não precisou ser fingido. Deus disse: quem é você? Pelo que as pessoas te chamam? Ele assume: enganador, Jacó. Eu sou um enganador. Eu sempre fui um enganador. Ele reconhece que ele é um pecador. Para que você possa ter um relacionamento verdadeiro e íntimo com Deus, você precisa reconhecer as suas falhas e os seus erros. Tenho sido um mentiroso. Senhor, eu tenho sido um depravado. Senhor, eu tenho sido uma pessoa que tem andado longe dos caminhos do Senhor. É esse que eu sou. Nós precisamos nos achegar a Deus. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele era o mais santo que havia na face da terra, mas porque ele tinha um coração sincero. E quando ele chegava até Deus, ele dizia: Senhor, olha, é isso mesmo, é isso que eu sou um adúltero. E eu preciso do teu perdão. Eu careço da tua misericórdia.
E Jacó fala isso. Eu sou Jacó, eu sou um enganador. Mas a partir desse encontro que Jacó tem com Deus, Deus muda a sua identidade, Deus muda o seu caráter, Deus muda a sua vida. O versículo 28 vai dizer: O homem disse, seu nome não será mais Jacó, de agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Deus diz: olha, as pessoas te chamam de Jacó, as pessoas te chamam de enganador. Você mesmo já assumiu essas características, você mesmo já está se adjetivando dessa maneira. Mas eu te digo hoje, Jacó, você não será mais Jacó, o seu nome vai ser agora Israel, porque você lutou com os homens, venceu, lutou com Deus e também venceu. Você prevaleceu, você hoje é uma pessoa abençoada. E a partir daquele momento, Jacó passou a ter uma vida com Deus, um relacionamento com o próprio Deus e teve a sua vida transformada. Deus quer ter um encontro com você agora. E já está tarde. Poderia ter sido antes. Você analise quem você tem sido, o que tem te distraído, o que tem te impedido de se encontrar com o Senhor. Mas saiba de uma coisa, nada disso é mérito seu. O texto vai falar que o homem ele foi se encontrar com Jacó. O homem foi em busca de Jacó. Isso mostra o amor de Deus para conosco. Deus nos encontra nos nossos desertos, nas nossas solidões. Deus está lá. Quando tudo estiver muito obscuro, quando os seus medos tomarem conta de você, Deus ele pode te encontrar, porque ele vai em busca das suas ovelhas. Aqueles que são ovelhas de Cristo jamais podem perecer, porque ninguém pode arrebatá-los das mãos de um Deus que é todo-poderoso, santo e justo. Que você possa ter um encontro com Deus, que você possa ter a sua identidade mudada e ter o seu caráter moldado. Que Deus abençoe a sua vida. E até a próxima.